Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, senhoras e senhores membros do Clube de Canais. Hoje nós vamos apresentar os desafios envolvidos na modernização do exército chinês. O exército chinês sempre foi um enigma, né, no Ocidente. Eles conseguiram feitos militares importantes aí na Guerra da Coreia, não se saíram tão bem contra o Vietnã em 1979, mas são uma força respeitada e temida, não há a menor dúvida disso. Acontece o seguinte, todos os dirigentes chineses, eles hesitavam muito em mexer nisso, mas parece que o Hu Jintao está começando a mudar muita coisa ali e dar a sua cara ao exército chinês. Então vamos dar uma olhada e ver o que ele está fazendo. Bom, vocês podem observar aí, tá, o crescimento dos gastos militares chineses em bilhões de dólares. Nota que de 1994 para cá ele só subiu. Esses dados são do globalsecurity.org. Bom, pessoal, só que Força Armada não é só gastar, é aplicar bem, tá, esses fundos, você saber direcionar e combater os drenos também, tá, os ralos por onde o dinheiro se esvai. Então vamos falar aí das reestruturações que o Xi Jinping está conduzindo nas Forças Armadas chinesas. Agora, uma coisa interessante, né? Vocês notam pelo gráfico que eu já exibi que as Forças Armadas chinesas começam a aumentar seus gastos a partir de 1994. Foi logo depois da Guerra do Golfo, em 1991, que deixou a liderança chinesa muito impressionada, tá? Com a maneira com a qual os Estados Unidos e seus aliados conseguiram conduzir uma vitória rápida e acachapante contra o exército Saddam Hussein. Bom, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida militar, né? Uma das maiores fontes de aprendizado que nós temos é sempre o nosso próprio inimigo. O inimigo, a gente costuma dizer no corpo de fuzileiros que o inimigo toma assento nas reuniões de planejamento, né? Então o que acontece? Os chineses, eles aprenderam muito com os americanos. Uma coisa que eles fizeram é o seguinte, eles olharam a estrutura de comando dos americanos, que eles têm comando central, comando da África, uma série de outros comandos aí, e fizeram isso com o seu exército, eles descentralizaram a coisa. Vamos ver como é que isso ficou. Bom, esse comando leste aqui, tá? Ele é responsável por uma provável guerra contra a Formosa, né, Taiwan e o Japão, esse com sede em Nanquim. A oeste, em Chengdu, seria responsável por operações contra a Índia, tá? E esse aqui, o comando sudeste de Guangzhou, tá, faria as operações no Mar do Sul da China e assim sucessivamente. Mas não foram só essas reformas que eles fizeram, né? Eles também mudaram muita coisa em termos doutrinários. Por exemplo, eles tinham um treinamento que eles faziam, né? O que aqui no Brasil é o Exército Azul, lá é inimigo. Então o Exército Azul é sempre inimigo. Então eles faziam o treinamento, o Exército Vermelho, que era o chinês, sempre ganhava, né? O inimigo sempre perdia. Eles aboliram isso. Olha, se o inimigo tiver que ganhar, ele vai ganhar, porque nós precisamos corrigir nossas táticas. Eu tinha um almirante, foi um dos primeiros chefes que eu peguei no corpo de fuzileiros navais. Ele dizia uma coisa que é uma grande verdade, né? Se você fizer um exercício sem uma crítica no final, sem uma avaliação, tá? Você está treinando o erro. Os chineses conseguiram perceber isso. Então o que acontece? O treinamento hoje é bem interativo e quem ganhar efetivamente levou. Depois isso é debatido, tá, na crítica de análise aí do exercício. Bom, eles sentiram também a necessidade de enxugar a máquina militar. Então mandaram muita gente embora. E esse problema desses veteranos insatisfeitos tornou um caso sério. Tanto que eles precisaram criar um órgão aí especificamente para lidar com esse problema de veteranos. Também mandaram muita gente embora, parece que teve um expurgo aí de mais de 13 mil oficiais, aí, o que não é incomum nesses regimes fortes, né? Vocês veem o que aconteceu aí na União Soviética, na época do Stalin, o próprio Mao fez muito expurgo nesses países meio ditatoriais, aí a coisa é complicada nesse sentido. Enfim, eles afastaram muita gente, isso é um fato. Agora, o exército chinês sempre teve alguns problemas crônicos, né? Isso ficou evidenciado aí na luta deles contra o Vietnã em 1979. Não se sabe se eles conseguiram corrigir isso. Um problema que eles estão tentando mexer é o seguinte, diferente do exército americano, do exército brasileiro, em que o militar ele passa por diversos cargos, diversos lugares, tá? Parece que no exército chinês você entra para um ramo, você vai ficar lá a vida inteira servindo naquela região. Isso não é muito bom.
Tá? Eu lembro um caso que aconteceu recentemente com esse sargento da Força Aérea que foi pego com drogas no avião, e o que se levantou agora é que ele estava servindo há muito tempo no mesmo lugar. Isso não é saudável para as Forças Armadas. Parece que os chineses estão tentando mexer nessa cultura aí das Forças Armadas deles. Não sei até que ponto isso vai ser possível. E uma coisa muito importante que eles estão mexendo na filosofia de emprego é o seguinte: eles sabem que na guerra moderna a comunicação é a coisa mais importante, tá? E que você pode ter essa comunicação quebrada por hackers ou o que quer que seja. Então eles estão criando comandos mais independentes, comandos acostumados a trabalharem, tá? Sem se a comunicação com o escalão superior for imediatamente cortada. E no contraponto, estão procurando desenvolver sistemas para quebrar as comunicações inimigas, principalmente satelitais, que é o caso dos americanos aí. Agora, nós vamos ter uma ideia, né, uma boa prévia do que está sendo o novo exército chinês, porque em outubro agora de 2019, quando vamos comemorar os 70 anos da vitória da Revolução Chinesa de 1949. Então vamos aguardar até lá, tá? Para ver as novidades aí que vão ser comentadas aqui no canal para vocês. Bom, gente, é impossível entender a China moderna, né, sem conhecer a história do Mao Tse Tung, que foi quem criou tudo isso. Esse livro eu já li, é muito bom, mas é um livro pesado. A história do Mao, que é a história da China, é uma história forte. Eu recomendo para quem tem estômago, mas é fundamental para entender o que acontece na China hoje. Interessante esse livro aqui, tá? Porque ele mostra a coletânea de citações do Mao Tse Tung. Ele foi organizado pelo Lin Piao, que era ministro da Defesa, e que depois o Mao mandou matar. É interessante esse livro e dá para vocês entenderem bem a cabeça do Mao Tse Tung. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo exclusivo do Clube de Canais. A gente tenta fazer o possível aí para sempre estar mandando novidades aqui para vocês, tá? Mas escrevam para cá, vocês têm um acesso privilegiado ao comando do canal Arte da Guerra. Escrevam, mandem as sugestões de vocês, nós vamos tentar atender na medida do possível, que aqui é bastante corrido, pessoal, só para vocês terem uma base. Segunda-feira, agora está começando a Semana da Guerra Aérea, vão ser 14 ou 15 vídeos, então é uma loucura para botar esse canal, fora o que deve acontecer aí, tá, em Israel, outros cantos aí, que a gente precisa noticiar para vocês, mas nós procuramos fazer isso com o maior carinho, a maior dedicação possível, tá ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, dedicado exclusivamente ao Clube de Canais, tá? Eu vou deixar vocês com o trailer da Semana da Guerra Aérea, e nós estamos voltando amanhã sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!